Langlês já chegou a Lisboa e vai assinar por 3 épocas com o Benfica, uma de empréstimo e depois 2 já em definitivo, num negócio a custo zero. O defesa central de 31 anos aterrou ao início da tarde de ontem no aeródromo de Tires, onde foi recebido por Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica. Aos jornalistas disse estar muito contente com este novo desafio e que já teve algumas conversas com Rui Costa e Marco Silva. Questionado sobre se conhece os jogadores do Benfica, o internacional francês respondeu que sim, que até conhece muitos. Langlais é o anunciado substituto de Nico Otamendi no plantel do Benfica. Chega proveniente do Atlético de Madrid, depois de ter passado em clubes como Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Villa. Recordo que na minha companhia tem Gonçalo Monteiro e também o José Nunes. José Nunes, acreditas que é o substituto ideal para Nico Otamendi? São jogadores diferentes, mas há aqui um padrão que se percebe. Quer dizer, Otamendi, quando chegou ao Benfica, tinha, creio eu, à volta desta idade, 31, 32. É um jogador diferente, é provavelmente um jogador, estou a falar de Otamendi, mais boss, mais patrão, vamos dizer assim, do que Clément Langlais, mas estamos a falar de 2 jogadores de grande qualidade. Um é destro, outro é canhoto. O Benfica há muito tempo procurava um central canhoto e teve que juntar essa situação à necessidade de encontrar alguém testado, experiente, maduro, com passado recente em grandes equipas, habituado a grandes competições, para poder ajudar com a sua categoria e a sua experiência a que a solidez do bloco defensivo se tornasse efetiva. Depois da saída de um jogador tão impressivo e que deixou uma marca tão grande como Otamendi. Langlais não virá para ser capitão neste momento, tal como Otamendi quando entrou no Benfica também não foi logo capitão, mas rapidamente passou a ser por decisão de Jorge Jesus. Na altura deixou até muita gente espantada e até uma parte da massa adepta do Benfica indignada, mas o que é facto é que Otamendi provou ao longo dos anos as razões pelas quais Jesus tomou a excelente opção que tomou. É uma herança pesada. Langlais é um jogador com grande qualidade de saída de bola, muito importante. Esse aspecto é melhor do que Otamendi. Um jogador que é um jogador pausado, é um jogador que se posiciona bem, 1,86 m, mais alto do que Otamendi, e acho que é uma excelente aquisição para o Benfica. Agora resta saber qual vai ser o seu co-equipe. Nesta altura existe António Silva, Tomás Araújo e há um central canhoto muito jovem que foi contratado, que se chama Gabriel Índio. Portanto, estaremos provavelmente a falar dos 4 centrais com que o Benfica vai contar para a temporada, com esta nuance que pode ser muito importante, saber o que é que se vai passar no próximo futuro de António Silva, que está a ser requisitado, até se fala no Milan, e por outro lado não está a aceitar, pelo menos de forma, enfim, que o Benfica esperaria que aceitasse as propostas que o Benfica lhe está a fazer. Portanto, estou curioso para saber o que é que se vai passar, se o Benfica não vai ter mesmo de ir buscar outro central. E se o for, que perfil? Este perfil de Langlais, tem-se falado em Skriniar, central eslovaco do Fenerbahçe. Se por acaso Skriniar vier, estamos a falar da dupla de centrais que o Benfica vai utilizar. Mas depois há jogadores de grande qualidade como Tomás Araújo e o António Silva, fique ele ou não fique. Se ele ficar, eu estou convencido que o Benfica não vai partir para a aquisição de outro central, acho eu. Mas designadamente em relação a este Clément Langlais, internacional francês, bom jogador, passou por grandes clubes, vem do Atlético de Madrid. Eu acho que é uma excelente aquisição. Gonçalo Monteiro, temos comentado o facto de haver uma lacuna na defesa do Benfica com a saída de Otamendi, e, portanto, a questão de um central era a prioridade. É o nome ideal também para colmatar essa lacuna? A saída do Otamendi, sim. Eu tinha ficado com a visão mais ou menos clara daquilo que foram as palavras de Rui Costa, que António Silva e Tomás Araújo iam continuar. Ontem já fica que não iam continuar, ou seja, ou saía um ou outro, ficava um ou outro. Ontem já fiquei com uma visão um bocadinho mais turva. Ou seja, eu acho que posso dizer que está tudo nas mãos do António Silva. Portanto, o António Silva é que vai decidir o que é que quer fazer à sua vida. E se assim for, as coisas ficam, pelo menos para esta posição, mais ou menos trancadas e fechadas. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Como nós sabemos, há aqui uma possível renovação em cima da mesa, há uma decisão a ser tomada
e essa decisão pode pesar naquilo que vai acontecer daqui para a frente. Aquilo que eu acho que fica mais ou menos claro também na cabeça do António é que estamos a falar de, nesta altura e ao dia de hoje, 3 jogadores com forte peso para a titularidade, mantendo-se as coisas como estão. E isso significa que o António vai ter que pedalar e lutar pela sua posição, uma vez mais, com o Tomás Araújo. E se isso acontecer, e se o António Silva estiver confortável com isso, acho que vai ter várias oportunidades então para, ao longo da temporada, ser chamado a dar aquele que é o seu valor e a mostra daquilo que é capaz ou não. Já agora, apenas dizer que tem-se falado muito na questão do extremo e a necessidade do extremo. Não é apenas por essa posição que o Benfica está a trabalhar. Portanto, há aqui algumas necessidades que têm que ser rapidamente contempladas, já são todas identificadas. Muito bem, já vamos voltar então ao Benfica para falar dessas outras prioridades para Rui Costa, mas para já temos novidades relativamente à saída de Yulman, do Sporting, que vai ser acelerada depois da chegada de Altimira Alvalade. O jornal espanhol Mundo Deportivo garante que a chegada do ex-Betis poderá desencadear novos avanços nas negociações entre o Sporting e o Atlético pelo médio dinamarquês. A transferência de Altimira não é o único fator que pode motivar aqui uma aceleração nas conversas entre as partes. O mesmo mais explica que após o Atlético ter fechado as contratações do lateral esquerdo, ex-Benfica Grimaldo e também de um extremo do PSG, vai concentrar os esforços em Yulman. O internacional dinamarquês é o grande desejo de Diego Simeone para reforçar o meio-campo do Atlético. Pode render ao Sporting cerca de 40 milhões de euros. Gonçalo Monteiro, muito também temos aqui dado conta das aquisições do Sporting neste mercado de verão, praticamente todas para o meio-campo. Altimira já é certo, já está fechado. Acreditas que é mais um nome que agora sim pode acelerar ainda mais o processo de saída de Yulman, porque com tantos médios ainda faz sentido ficar com o capitão do Sporting e ainda capitão do Sporting? Uma coisa para mim é clara, é que o Sporting neste momento precaveu-se. Portanto, pode facilmente ficar sem Yulman, tendo alternativas. Depois, se vão conseguir dar resposta com o mesmo desempenho e com a mesma qualidade, isso é outra história. Mas neste momento o Sporting tem aqui quantidade em qualidade para poder dar a resposta. Portanto, não vai ficar com as calças na mão, vai ser apanhado na curva, vai ficar aqui trancada esta posição. Obviamente que existem outras necessidades também do Sporting e, portanto, a questão do Yulman, fazendo essa ponte, a venda do Yulman pode facilitar ou pode possibilitar a entrada de mais um ou de 2 extremos, que eu acho que também será sempre uma necessidade evidente, nomeadamente se sair o Pote ou o Trincão ou até os 2. Faia, por exemplo, não deu resposta. O próprio Kochorashvili, na época passada, não deu resposta naquela posição e o Sporting, para esta época, percebeu que tinha que ir ao mercado no maior número de jogadores. E, portanto, acho que para a posição mais central do terreno a coisa está fechada. Mas a questão do Yulman, eu acho que não é tanto o facto de querer contar com o Yulman, porque aquilo que representa enquanto capitão, acho que para já vai ser difícil essa sucessão, pelo menos tão evidente na presença e no perfil que ele tem como capitão. Mas em termos desportivos as coisas estão colmatadas e isto não existe insubstituíveis. Portanto, agora na próxima temporada veremos se o Sporting consegue vender ao nível daquilo que pretende, pelo valor que procura, para depois, com um bocadinho mais de capital no bolso, poder ir ao mercado e um carrinho de supermercado um bocadinho maior e poder colocar aqui alguns extremos. Parece-te, José Nunes, que de facto o Yulman vai mesmo para a Espanha e que por isso não vai ser um problema para o Sporting ficar com o Yulman e com todos os médios que contratou? Eu acho que o Sporting gostaria muito de continuar a contar com o Yulman, mas eu acho que isso não vai acontecer. Acho que há aqui realmente uma situação de risco e que coloca bastante pressão, principalmente sobre o treinador. Já tive a oportunidade de dizer isto noutra altura. Repara, Rui Borges tem uma tarefa hercúlea pela frente. Não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores que o Sporting contratou. A qualidade tem que ser comprovada no rendimento. Aquilo que se está a ver é que o Sporting já vai fazer um investimento altíssimo, provavelmente o maior da sua história. É verdade que também vai fazer dinheiro. Há a questão do Kenda, que saiu, Morita saiu a custo zero, e Yulman vai com certeza
representar um encaixe interessante para o Sporting. E depois há a questão de Pedro Gonçalves, que me parece bastante evidente que vai sair, mas temos que esperar para ver. E ainda há Trincão. Além do interesse em Maxi, do mercado. Além do mindset de Luís Soares estar virado para uma eventual saída. Portanto, há aqui muita coisa para equacionar. Parece-me mais ou menos claro que pelo menos 4, 5 jogadores novos Rui Borges vai ter na próxima época e vai ter que entrar bem nela. Porquê? Porque saiu muito mal da anterior, com a derrota na taça e com o facto do Sporting não ter ganho nada. Ou a tal renovação de contrato, pouco tempo antes, que, conjugada com os acontecimentos que se seguiram, criou dúvida e até crítica na nação sportinguista. O que é que eu vejo? Meio campo todo novo, Doumbia, quer dizer, neste 4-2-3-1 que habitualmente Rui Borges utiliza, Doumbia e Altimira, à partida serão estes os jogadores que irão substituir Morita e Yulman. E depois, no trio de criativos, nas costas do ponta de lança, será Luís Soares, vamos ver. Atenção a Ioannidis, que estando bem fisicamente é um elemento muito elegível porque é um jogador de grande categoria, na minha opinião. Então temos Gianni Catam, que o Sporting não quer deixar sair de jeito nenhum. Salazar, que à partida poderá jogar na função de Trincão, mas também pode jogar sobre a esquerda ou sobre a direita. Trincão é outro nome do qual se tem falado e ainda há Pote. Portanto, concordo com o Gonçalo que o Sporting provavelmente vai virar-se para o mercado ainda à procura pelo menos de um extremo. Luís Guilherme deixou boas indicações, mas faltou-lhe consistência. Também teve algumas lesões e não foi sempre utilizado por força dos titulares que jogavam habitualmente Catam, Trincão e Pote. Portanto, tudo isso são equações que Varandas e Borges vão ter que avaliar muito bem com esta pressão e este risco acrescido. É que o Sporting não pode entrar mal na época porque senão o ruído vai aumentar. E uma equipa que muda 4 ou 5 jogadores nucleares e estruturais ao longo dos últimos 5, 6 anos, há ali um período de abano, necessariamente. Não quer dizer que seja rapidamente ratificado. Mas, principalmente, os resultados têm que acontecer. É o Futebol Clube do Porto. Vamos falar agora também do mercado do Futebol Clube do Porto e acelerar, porque ainda temos muitos mais temas pela frente. Nuno Tavares, antigo defesa do Benfica, está a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, com o futuro na Lazio incerto, mesmo tendo ainda mais 3 anos de contrato. O internacional português está no radar do clube portista. A informação está a ser avançada pelo jornalista italiano Alfredo Pedula, que dá conta do interesse de Francesco Farioli em Nuno Tavares. Também Fiorentina e Besiktas estão interessados no lateral esquerdo, de 26 anos. Segundo a mesma fonte, a Lazio pede 20 milhões de euros para vender Nuno Tavares. Há 5 temporadas fora de Portugal, onde conquistou uma supertaça pelo Benfica em 2019. Nuno Tavares representou durante este período o Arsenal, o Marselha, o Nottingham Forest e agora também a Lazio. José Nunes, na tua opinião, faz sentido contratar Nuno Tavares? É de facto uma peça que pode fazer a diferença no plantel do Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeão? O problema do Nuno Tavares era a consistência e também momentos de desconcentração. Não sei se ele resolveu completamente essa situação, mas o facto de estar a jogar há 2 anos, primeiro para o empréstimo do Arsenal e agora já definitivamente na Lazio, de alguma forma dão-lhe créditos. Porquê? Porque no futebol italiano, quer dizer, não basta um lateral atacar bem, e isso ele faz. É preciso defender bem. Portanto, para ele jogar 2 anos consecutivos na Lazio, e apesar de tudo fez 30 jogos na primeira época, fez 28 na segunda, quer dizer, não foi sempre titular, mas é um jogador razoavelmente utilizado em termos de minutos e de jogos. Portanto, eu diria que para o Porto e para o futebol português, acho que é sem dúvida um nome elegível, embora, creio eu, existam dúvidas em relação à sua consistência no momento defensivo. Eu acho que é esse o problema fundamental e Farioli, como sabemos, é muito exigente em questão de rigor defensivo, porque é aí que ele assenta, enfim, os pilares da equipa. O Porto é uma equipa que joga de trás para a frente com uma grande consistência, lá está, defensiva, e depois o resto vem por acréscimo. E lá estava muito, falas também de Diogo Costa nesse sentido e na consolidação da defesa. Gonçalo, antes de avançarmos para o Benfica, um bom nome apontado ao Futebol Clube do Porto, o que é que te parece? Parece-me que, em função daquilo que a época passada deu, poderia estar aqui encontrado um sucessor de Zaidu, mas também pode ser perfeitamente um sucessor de Martim Fernandes. Martim Fernandes ficou colado a alguns erros
que foram marcantes, e não sei se aproveitou bem aquela que foi a temporada do Futebol Clube do Porto, que foi melhor do que a concorrência. Portanto, eu acho que esta é uma posição que o Futebol Clube do Porto compra a ideia, que o Futebol Clube do Porto está mesmo a olhar de forma diferente. Se olhar às características, faz sentido em função daquilo que acontece, por exemplo, do lado direito, em que o Alberto Costa também traz aqui, parece um ioiô, vai e vem, com a mesma capacidade física que o Nuno Tavares tem. E de facto a consistência que ele tem demonstrado na Lazio nestas 2 últimas temporadas faz-me acreditar que está hoje num patamar e a ser visto de outra forma diferente. Se não for o Nuno Tavares, compro e continuo a comprar o perfil do Nuno Tavares para o Futebol Clube do Porto na próxima temporada, porque eu acho que essa será sempre uma das prioridades, a lateral esquerda. Vamos falar agora também de Marco Silva, que dedicou boa parte do treino do Benfica ao trabalho com bola em campo reduzido. De acordo com o jornal Record, a nova equipa técnica do Clube da Luz quer começar a observar comportamentos em contexto real de jogo. A mudança de ritmo no Seixal já se sente depois dos primeiros dias terem sido marcados, sobretudo pela componente física e pela recuperação dos índices competitivos do plantel. Marco Silva combina agora vários elementos. Os exercícios em campo reduzido permitem ao treinador fazer uma avaliação mais específica aos jogadores que têm à disposição, desde a velocidade de execução, passando pela reação à perda de bola, até à tomada de decisão. Gonçalo, tendo em conta que o Benfica começa, de facto, a época mais cedo devido à Liga Europa, parece que estão a cumprir todos os prazos estipulados, estão a acelerar o processo de treino? Não se está a acelerar. Isto é a normalidade de qualquer equipa. Todas as equipas profissionais fazem isto. E mesmo aquelas que não são profissionais, trabalham de forma profissionalizada e também fazem isto. A única diferença é ter mais recursos ou menos recursos, ou ter mais ferramentas de trabalho ou menos ferramentas de trabalho. Mas esta preparação séria, obviamente, depois dás mais pendor a algumas coisas do que a outras, e isso aí já tem a ver com aquilo que o treinador acredita. Mas esta preparação, eu creio que não traz aqui nenhum tipo de novidade. O implementar já a ideia de jogo, isso para mim é aquilo que é mais relevante, porque há quem não o faça, mas hoje em dia é raríssimo não acontecer. Os treinadores perderem tempo em desconstruir e trabalhar em separado aqui algumas componentes. Hoje faz-se muito pouco isso e, portanto, hoje vai-se muito mais à especialização. E aquele que é o adquirir de comportamentos já para o imediato daquilo que é o jogo jogado é uma normalidade. E, portanto, no fundo, aquilo que tu explanaste ali não é o acelerar, não é o acelerar, é o habitual. José Nunes, mas o Benfica está ou não em contrarrelógio para esta altura? Parece-me que a preparação está a decorrer de forma tranquila, organizada. O Benfica vai ter que ir ao mercado ainda. Também não sabemos que jogadores é que vão sair do Benfica. A questão de António Silva é uma questão muito importante. Eu acho que o Benfica, se puder, vai fazer tudo para o manter, um bocadinho na sequência daquilo que o Gonçalo já disse. Acho que o Benfica tinha muito a ganhar com isso. Percebo que, se por acaso um clube como o Milan, é por cima com o treinador que tem agora, o quer, eu acho que é um desafio espetacular para o António Silva, também temos que compreender isso. Mas, idealmente, para o Benfica, para ele não sei, pelos vistos, está hesitante em relação a essa escolha. Para o Benfica seria muito bom que ele ficasse. Mas depois há a questão das alas. Saber se os 2 pontas de lança vão continuar e são estes que Marco Silva quer, Ivanovic e Pavlidis. Pavlidis, claramente. Em relação a Ivanovic, eu acho que é de facto ali potencial que Marco Silva pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar. Neste segundo ano de Ivanovic, seguramente que as coisas seriam diferentes ou serão diferentes. A questão da evolução de Rios, que creio que pode ser um jogador que finalmente assuma a qualidade que tem. Percebeu-se isso na ponta final da temporada. Ele já começava a ficar bastante confortável com o José Mourinho. E a questão do guarda-redes, que eu acho que não está completamente descartada. Nunca mais se falou de Ederson, mas eu acho que o Benfica está a trabalhar no tema. E, portanto, vamos ter que esperar para ver exatamente como é que o plantel do Benfica vai ser constituído, porque até 31 de agosto há muita coisa que pode acontecer e nós não sabemos nunca quais são as investidas do mercado junto dos clubes portugueses, que são tradicionalmente vendedores dos seus melhores talentos. Portanto, esse é sempre um problema para os treinadores. Mas eu acho que há tempo suficiente para Marco Silva fazer uma equipa suficientemente
competitiva, mesmo em relação a António Silva. Eu acredito que ele mesmo saindo, que vai jogar a primeira eliminatória, ou seja, que é a terceira pré-eliminatória, aliás, a segunda pré-eliminatória, a terceira é a seguir, depois o play-off da Liga Europa frente ao St. Gallen, e desse ponto de vista eu acho que enfim, o Benfica jogará com Clément Lenglet e António Silva, acho eu, frente ao St. Gallen, mesmo que ele não fique. Mas fundamentalmente temos que ver que eu acho que o Benfica, com os jogadores que tem neste momento a trabalhar, tem uma equipa suficientemente qualificada para bater o St. Gallen nessa pré-eliminatória. José Nunes e Gonçalo Monteiro, muito obrigada aos dois pela vossa companhia nesta edição do Mercado Now. Vai haver uma próxima às 4 da tarde, já sabe, e até lá prometemos novidades relativamente ao mercado e também à seleção portuguesa, com reportagem em direto a partir dos Estados Unidos. Para já atualizamos toda a informação no Jornal Hora de Almoço com a Janete Frazão. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.